Oi, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu vou falar um pouco sobre o que são ponteiros e para que eles são utilizados. Ponteiros são variáveis que armazenam endereços de memória. Se essa definição ficou um pouco confusa para você, eu vou ilustrar aqui uma memória de um computador. Então, vou fazer um retângulo aqui com algumas divisões. Vamos supor que no nosso programa em C, a gente declare uma variável da seguinte forma. Vai ser uma variável de tipo inteiro com o nome idade. E essa variável ela vai receber o valor 5, por exemplo. Isso significa que lá na nossa memória a gente vai ter um espaço onde a gente vai alocar essa variável com seu valor. O que isso está relacionado com ponteiro? Na nossa memória, a gente consegue identificar cada um desses espaços pelo seu endereço. Então, vamos supor que essa primeira divisão tem um endereço X. Essa segunda pode ter o endereço Y, a terceira o Z e assim sucessivamente. Como eu disse antes, um ponteiro ele armazena um endereço de memória. Então, eu posso criar um ponteiro para armazenar esse endereço de memória aqui, o endereço de memória da minha variável idade. E como eu faço isso? Bem, a declaração de um ponteiro é a seguinte: int. Por que int? Porque eu quero um ponteiro que armazene o endereço da memória de uma variável que é inteira. Ou seja, eu quero um ponteiro para a minha variável idade. E a minha variável idade é inteira. Então, esse meu ponteiro vai ter que ter inteiro aqui na sua declaração. Então, eu faço int, aí eu vou colocar um asterisco, e aí eu coloco o nome do meu ponteiro. Nesse caso, para ficar mais intuitivo, eu vou escrever idade ptr. E como que eu faço essa ligação? Tá? Lembrando que só fazer isso daqui não garante que o meu ponteiro já esteja armazenando o endereço da memória. O que eu preciso fazer é passar o endereço dessa variável idade aqui. E como que eu faço isso? Eu coloco um e comercial e escrevo idade. Dessa forma, eu consigo garantir que esse meu ponteiro ele está armazenando o endereço X. Por quê? Porque esse endereço aqui, o endereço da idade, é X. E com essa declaração aqui, né, do int e o asterisco, eu garanto que o tipo dessa variável é um ponteiro. E agora eu vou ilustrar alguns exemplos no Visual Studio Code para a gente poder entender como que isso funciona na prática. E a gente vai fazer exatamente o que a gente fez lá na ilustração, aqui no código. Eu vou declarar primeiro a minha variável do tipo inteiro, idade, e ela vai receber 5. Vou declarar o meu ponteiro, int asterisco idade, ptr, e ela vai receber o endereço da idade. Feito isso, a gente já possui a nossa variável normal e o nosso ponteiro. Uma coisa que é importante dizer é que uma variável normal, por exemplo, como essa variável idade, ela faz referência direta a um valor, porque eu já sei que ela armazena o valor 5. Mas um ponteiro, ele faz uma referência indireta a um valor. Por quê? Porque o que ele armazena é o endereço da memória de uma variável que possui um valor, sabe? Então, ele tem o endereço como intermediário entre ele e o valor. Para a gente poder ver como isso funciona, a gente pode fazer aqui um printf. Primeiro vamos fazer um printf do nosso ponteiro. Eu vou escrever o seguinte: endereço, aí porcentagem p, porque é a máscara que a gente usa para poder imprimir um ponteiro, e vou passar aqui idade ptr. Tá? Aí nesse caso não precisa colocar o asterístico e nem nada, porque o que eu quero mesmo é o valor que ela armazena, que é o endereço. E vamos testar isso.
Bem, aqui apareceu esses caracteres estranhos porque eu coloquei a cedilha. Só deixa eu tirar aqui para não dar esse problema. Apareceu assim, endereço é o 0061FF18. Isso significa que o endereço em que essa variável idade ela está armazenada na memória é esse endereço aqui, que é o endereço hexadecimal. Bem, eu posso também fazer um printf endereço de idade. Só que agora, vocês vão perceber, coloco também porcentagem %p, porque eu vou exibir, né, o endereço da memória. Só que desde passar o ponteiro, eu vou passar assim diretamente o endereço, ou seja, eu coloquei um e-comercial e idade. Isso faz com que eu passe o endereço da minha variável idade. E vamos executar isso de novo. Aí de novo eu coloquei a cedilha. Deixa eu tirar a cedilha aqui. E aqui dá um /n, para ficar melhor de visualizar. O endereço do ponteiro deu 0061 FF18 e o endereço de idade deu a mesma coisa, né? Basicamente isso aqui nos confirma que o nosso ponteiro está apontando para o endereço da idade. E se agora eu quiser saber o valor da variável na qual o meu ponteiro está apontando, poderia fazer assim, um printf e colocar assim, valor da idade. E aí eu coloco uma porcentagem D e passo aqui idade. Bem, se eu fizesse isso, o que vai exibir para mim vai ser 5. O valor de idade aqui, ó, é 5, que é exatamente o valor que está aqui. Só que, e se eu quiser fazer isso por meio do ponteiro? Tem como? A resposta é sim. E como eu faço isso? Vou escrever a mesma coisa aqui, valor de idade, vou passar a porcentagem D, mas agora vocês vão aprender o asterisco. Nesse caso, ele é um operador de desreferenciamento. Eu vou colocar um asterisco e o nome do meu ponteiro, da minha variável do ponteiro, que é a idade ptr. Isso daqui faz com que o meu ponteiro ele seja desreferenciado, ou seja, ele está armazenando o endereço de idade e a idade tem um valor. Então, esse desreferenciamento vai fazer com que o ponteiro ele consiga exibir o valor. Vou executar para vocês verem qual vai ser o resultado. Aqui o valor de idade 5, que é a linha 10 aqui, e o valor de idade 5, que é a linha 11. Vocês perceberam que exibiu o mesmo valor. Por quê? Essa daqui é o ponteiro dessa. Então, a gente consegue realmente agora bater o martelo e dizer que idade ptr armazena o endereço da memória da variável idade. E uma coisa que eu não disse é que esse e-comercial ele é um operador de ponteiro. E agora eu vou mostrar um pouco mais do que a gente pode fazer com ponteiros. Com ponteiros a gente consegue criar funções com chamadas por referência. E além disso, a gente também pode manipular estruturas dinâmicas de dados, como por exemplo listas encadeadas, filas, pilhas e árvores. São abordagens mais aprofundadas que a gente não vai abordar nesse vídeo, mas a gente vai falar sobre chamadas por referência. Eu tenho aqui o código de 3 funções. A primeira é uma função com chamada por valor, e é a que a gente já conhece. Basicamente, a chamada por valor, ela retorna um valor para a gente. E aqui eu tenho as minhas funções com chamada por referência. E como que elas funcionam? Ao invés de eu ter um return, eu simplesmente passo o ponteiro como argumento da minha função e eu faço a operação que eu quero com esse ponteiro. Eu não preciso de um return. Por quê? Porque um ponteiro ele já vai estar alterando lá na minha memória diretamente. Então, eu não preciso retornar nenhum valor. Eu posso modificar vários valores, como por exemplo, nessa função aqui de baixo, em que eu altero 2 valores e meio que eu consigo retornar eles, mas utilizando ponteiros. Aqui eu tenho a minha função principal, em que eu atribuí
alguns valores aqui. Esse aqui é o meu int n, que é igual a 2, e a minha variável resultado, que também é do tipo inteiro. Aqui eu tenho uma variável chamada número, também do tipo inteiro, num1, que recebe 4, que também é do tipo inteiro, e num2, que recebe 5, é do tipo inteiro. Aqui eu chamei a minha função que tem chamada por valor, e eu passei o valor n para ela. Ela vai me retornar alguma coisa. Nesse caso aqui eu quero que ela faça o cubo. Então ela vai me retornar n ao cubo, que é n vezes n vezes n. O resultado disso, 2 ao cubo, é 8. Então a gente sabe que a gente precisa ter exibido o valor 8, que a gente vai exibir aqui em seguida. Agora eu chamo a minha segunda função, que é cubo por referência, em que eu calculo o cubo de um número utilizando ponteiros. E como que isso acontece? Bem, primeiro eu passo aqui um ponteiro como parâmetro da minha função, e aqui eu altero o valor de um ponteiro. Se lembra que eu falei que quando eu coloco o asterisco, o nome do meu ponteiro, eu estou realizando desreferenciamento? Então, nesse caso, eu não estou alterando o endereço do ponteiro, eu estou alterando o valor ao qual aquele ponteiro faz referência. No caso do exemplo anterior da idade, eu estaria alterando o valor 5. O endereço continua sendo o mesmo. E aqui eu passo de novo o valor multiplicado pelo valor e multiplicado pelo valor que o ponteiro está apontando. E isso eu chamo aqui na minha função. Isso aqui é muito importante, que quando eu passo o parâmetro da minha função, eu preciso colocar o e-comercial. Por quê? Porque aqui eu recebo aqui o meu parâmetro, ele é um ponteiro, ou seja, ele recebe um endereço de memória. Então, eu preciso passar o endereço de memória da variável que quero que aquela função ali altere, que no meu caso aqui é o número. E aqui eu vou fazer um printf do número, e como o número é 3, o cubo, o resultado tem que ser 27. E aqui eu tenho a minha terceira função, que é justamente mostrando essa vantagem, né, que a utilização de ponteiros traz, que eu consigo meio que retornar, né, mais de um valor. Na verdade aqui não está acontecendo, né, um return assim explícito como esse. O que acontece é que eu altero a minha variável diretamente ali na memória, né, onde que ela está armazenada. Então, eu passo dois ponteiros aqui como parâmetro, e nesse primeiro eu vou calcular o cubo desse primeiro número, e o segundo eu quero calcular só o quadrado. Então, aqui na chamada da minha função, eu passo tanto o endereço de num1 como o endereço de num2. E depois eu imprimo os valores de num1 e num2. É importante aqui, quando eu imprimi os valores, eu só passei a variável sem asterisco, sem nada. Por quê? A minha função, ela já fez alteração na minha variável. Eu só preciso passar o nome dela, porque ela já foi alterada. Se der tudo certo, que vai dar, a gente precisa ter como resposta aqui na nossa execução o num1 valendo 64 e o num2 valendo 25. Então, vamos ver se vai dar tudo certo aqui na execução do nosso programa. Ó, exatamente, n exibiu 8, né, que é o cubo de 2. Número exibiu 27, que é o cubo de 3. Num1 exibiu 64, que é o cubo de 4. Num2 exibiu 25, que é o quadrado de 5. Então a gente consegue ver que o nosso programa executou corretamente e a gente conseguiu entender um pouco mais sobre funções com chamada por referência.